Oi, gente, como vocês devem estar sabendo, Bolsonaro disse que o brasileiro que vota em Lula, né, um povo que vota em Lula, merece sofrer. Ele deve ter esquecido que o povo brasileiro elegeu, reelegeu e elegeu por duas vezes a indicada de Lula à presidência, né, que foi Dilma Rousseff. Ou seja, por 4 eleições seguidas, Lula ou venceu ou elegeu a sua indicada, né? Então, esse povo, né, merece sofrer, na opinião do Bolsonaro. Né? Essa declaração teve uma repercussão internacional gigantesca, veículos em todo o planeta Terra estão repercutindo, especialmente assustados com o nível de falta de empatia do presidente. Porque vale a pena lembrar, né, que o Brasil está tendo mais de 3 mil mortes por dia por causa da pandemia e muitos brasileiros, muitos mesmo, milhões, estão sofrendo. Estão sofrendo aqueles que tiveram parentes que morreram por causa da doença. Estão sofrendo aqueles que tiveram sequelas por causa da doença. Estão sofrendo aqueles que, por causa da pandemia, tiveram perda para os seus negócios, tiveram perda para aquilo que têm. Né? Estão sofrendo aqueles que perderam o emprego e estão tendo dificuldade, inclusive, de comer, que o Brasil entrou de novo no mapa da fome. Então nós temos uma população brasileira que está sofrendo. E ela está sofrendo em grande medida, não exclusivamente, obviamente, mas em grande medida também por causa das ações e das omissões do presidente Jair Bolsonaro. Nunca é tarde lembrar que o presidente chamou essa pandemia de gripezinha. Nunca é tarde lembrar que esse presidente continua fazendo aglomerações sem máscara, inclusive recentemente, incentivando que pessoas não respeitem as medidas de distanciamento social e que, portanto, ampliem os níveis de contaminação e o número de óbitos. Nunca é tarde lembrar que Bolsonaro falou mal da vacina chinesa e que dificultou que ela viesse inicialmente para o Brasil e que até hoje a vacina russa não está disponível no Brasil. Uma das vacinas com maior grau de eficácia, segundo não os pesquisadores russos, mas segundo testes realizados por organizações de saúde em vários países do planeta Terra, inclusive vários países do chamado primeiro mundo do planeta Terra. Então, a falta de empatia do Bolsonaro chocou o planeta, mas não choca a gente se a gente parar para pensar. Porque a gente meio que já se acostumou com essa falta de empatia. Mas alguns de vocês podem estar pensando, mas por que o Bolsonaro, nesse momento, mostrou tanta falta de empatia? Tem um lado que é a natureza dele, não consegue negar quem ele é. Então tem essa dimensão. Mas existe uma outra dimensão dessa fala raivosa dele, né, que tem a ver com o julgamento de Lula pelo Supremo Tribunal Federal, que deu 8-3. Inclusive, na declaração ele diz, deu 8-3. E esse julgamento, né, que envolveu a anulação das condenações do ex-presidente Lula, e elas voltam ao seu início, o que significa que elas... ele não foi inocentado, elas foram anuladas, canceladas, e elas voltam ao seu início, e aí teria que ter que começar tudo do zero. Isso daí sinalizou para Bolsonaro claramente que Lula é um player, que Lula é um jogador, que Lula está no jogo político. E as pesquisas recentes, várias, estão mostrando Lula crescendo e Bolsonaro caindo. Então essa declaração raivosa dele, essa declaração chateada, essa declaração contra o povo brasileiro, dizendo que o povo brasileiro que votou em Lula e que votará em Lula é um povo que merece sofrer, né? É uma declaração que é motivada também por um elemento de desespero. É uma declaração motivada também por medo. Medo porque Bolsonaro provavelmente sabe que se ele não estiver mais na presidência, ele não vai conseguir se proteger, nem proteger os filhos, das diversas investigações criminais que rolam contra ele e contra os filhos. E que existe uma forte possibilidade
que ele e a família dele comecem a receber sanções legais e sejam condenados, e não tendo um juiz como o Sérgio Moro, que combinou com a promotoria, vai ser muito difícil dele e de seus familiares e de seus amigos e de seus conectados escapar da prisão, escapar de punições. E essa ficha está começando a cair na cabeça deles, e eles sabem que para escapar, eles precisam necessariamente continuar no poder. Um outro elemento que também está amedrontando e tornando Bolsonaro bastante desesperado é a CPI. A CPI não parece que vai fortalecer as narrativas dele. As narrativas dele de tentar culpar os governadores, as narrativas dele de tentar culpar os prefeitos, as narrativas dele de tentar tirar o dele da reta, né? Tirar ele da responsabilização por toda essa catástrofe sanitária que o Brasil vive. Ele acha que nós vamos esquecer que o governo dele realizou cortes. Sim, cortes. Na área de saúde e de educação. Durante praticamente toda a gestão dele, a área de saúde e da educação recebeu cortes orçamentários, recebeu menos dinheiro. E apenas em um determinado momento da pandemia, quando ela se tornou absolutamente dramática, não no seu início, é que investimentos começaram a ser feitos, especialmente na área de saúde. Ou seja, o projeto do governo era diminuir o financiamento do SUS. Mas a pandemia, em um determinado momento, impediu isso. E vamos lembrar, essa foi a natureza da discussão e dos problemas envolvendo Mandetta e Bolsonaro. Isso e aglomerações, declarações anticientíficas de gente do Bolsonaro, ser contra as medidas restritivas, e o Mandetta percebendo que ele iria pagar um preço histórico muito grande, não porque o Mandetta seja progressista, nada disso. O Mandetta simplesmente pertence a uma direita liberal que raciocinou minimamente e que chegou à conclusão de que seu lugar na história, né, caso se compactuasse e abraçasse o que o Bolsonaro estava fazendo, seria um lugar nefasto, seria um lugar terrível. E aí raciocinou que, olha, não quero ocupar esse lugar na história. E aí foi contra o Bolsonaro. E, obviamente, vocês sabem o desfecho dessa história, acabou deixando de ser o ministro da Saúde. Então, gente, a repercussão foi extremamente negativa por motivos óbvios. Falta clara de empatia. E demonstra claramente que o Bolsonaro já está absolutamente desesperado. Tem uma parte das pessoas que talvez achem que ele não vai estar nem em disputa em 2022. Eu acho que essa possibilidade existe sim. E é provável que, caso o Bolsonaro não esteja na disputa, que a direita escolha um outro candidato. Por isso, algumas coisas que estão rolando nas redes de pessoas imaginarem dois candidatos de centro-esquerda disputando o segundo turno, embora seria muito melhor, eu ainda classifico como altamente improvável. Porque o Brasil tem um voto conservador, o Brasil tem um voto à direita que claramente vai querer buscar um representante para a sua ideologia. E se não for o Bolsonaro, será outro. Né? Embora, nesse momento, até pelos 30% que o Bolsonaro mantém fiéis, segundo todas as pesquisas, eu sei que tem gente que gosta de falar mal das pesquisas, mas nós não estamos falando de uma ou outra, né? Os melhores institutos de pesquisa estão apontando isso. Isso significa que há uma grande chance dele ainda se manter com viabilidade eleitoral até 2022. Obviamente, ele não deveria chegar até lá, porque é uma exigência de um país minimamente civilizado que um presidente que faz aglomerações seguidas durante uma pandemia seja afastado, seja por interdição ou por impeachment. Bem, eu queria convidar vocês a se inscrever no meu curso introdutório sobre Marx, o link vai estar no comentário fixado, né, para a gente compreender essas dinâmicas e a relação entre o capitalismo, o sistema político e a atualidade do pensamento de Marx, inclusive de marxistas atuais como Richard Wolff, Janusz Varoufakis e
Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, entre outros, que nos ajudam em termos estratégicos, inclusive, né? Então, eu torço para que vocês se inscrevam no curso e divulguem o curso. O link está no comentário fixado. Vocês ajudariam muito o canal se vocês fizerem isso. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um novo vídeo em breve. Tchau, tchau, gente.